Estado é mesmo necessário? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ex-presidente da Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, recentemente fez duras críticas ao Estado argentino e deu a entender se tratar de um regime contrário à liberdade. Ele disse em entrevista à LN Plus: "Estou convencido que o mundo dos jovens está cobrando votos por algo novo, algo diferente em que a república e a liberdade tenham valor, algo que se perdeu." O que será que Rattazzi achou que se perdeu? Quão pouco falta para ele se tornar libertário e ver que o ser humano pode se organizar com leis de propriedade privada, comércios e relações contratuais voluntárias? O contexto da afirmação dele se deu pelo fato da Argentina atravessar uma enorme crise econômica. Crise essa que foi resultado de políticas inflacionárias, controle de preços, Estado inchado de burocratas inúteis, alta carga tributária, além das medidas draconianas impedidas durante o grande evento de 2020 e 2021. Ah, como é bom ter um presidente igual ao Alberto Fernandes, não é mesmo? Rattazzi decidiu se mudar para o Uruguai depois de mais de 10 anos morando na Argentina. Sendo ele aposentado, 73 anos, asseverou que a quantidade de impostos na Argentina é incrível e por isso ele preferiu outro lugar. Aspas para o empresário: "Eu tinha todos os meus bens lá fora e os impostos distorcidos começaram a aparecer. Se eles continuassem vindo em 10 anos, eu não teria mais bem nenhum. Por isso eu disse, vou para um país tranquilo e charmoso." Ademais, o entrevistado considerou que a única coisa que o atual governo sabe fazer é dar esmolas, planos e atribuições. Populismo sem dinheiro é muito complicado, provocou Rattazzi. Prossegue ele em sua entrevista: "O Estado não pode criar valor. O valor é criado por particulares, em todo o mundo, e para isso você precisa investir. E para investir você tem que seduzi-los um pouco, porque eles não investem para perder dinheiro, eles investem para tentar ganhar. Essa crise já não dá mais." Se a situação que a Argentina vive é muito pesada para Rattazzi, imagina para quem está labutando a vida para construir algum patrimônio na Argentina. O Estado é uma máquina nascida para tomar propriedade dos súditos desde o primórdio da civilização. Mas o que é a essência do Estado? O telespectador atento poderá dizer que o conceito de Estado só surgiu no século XVIII. Sim, é verdade que não se usava o termo Estado, que do latim significa modo de estar. Porém, o modo de estar enraizado na humanidade é a estruturação de hierarquias. Embora antigamente não se usasse o termo Estado, pode-se dizer que, num sentido amplo, sempre existiu alguma forma etérea e ao mesmo tempo rígida que se organizavam os dominadores e os dominados. O Estado é a personalização da hierarquia. É um erro acreditar que o surgimento do Estado moderno na Renascença tenha sido o início de tudo, haja visto que a estrutura de domínio perdurou por todas as civilizações de maneira semelhante, ou seja, com uma cúpula de soberanos que se julgavam iluminados e superiores ao resto da população, com um forte regimento armado com o poder de extorquir a produção do povo. Num sentido mais amplo, o Estado emergiu em consonância com o desejo de ordem e hierarquia da humanidade. Desejo esse que adveio tanto dos governantes quanto dos governados, visto que esses precisavam da proteção daqueles e vice-versa. Não importa se o que chamam de Estado se refira a alguma teocracia antiga, um reinado tirânico ou, quiçá, qualquer regente próspero e justo. É irrelevante se falamos de uma grande cidade autárquica ou de um império gigantesco. Tanto faz saber se houve um regime totalitário ou uma democracia moderna. Chame-o como quiser, de Leviatã, establishment, nação, social-democracia, ditadura do proletariado ou deep state. Estado é a hierarquia coercitiva. No modo raso e didático de se colocar, tudo que não é mercado, tudo que não é voluntário, tudo que não é o indivíduo é o Estado. A necessidade e o sentimento humano que legitimam psicologicamente a existência dos Estados no mundo inteiro são a segurança e o medo. Nesse contexto, o Estado se manifestou como pacificador dos conflitos entre indivíduos. Nas eras passadas, quando o armazenamento de informações era dispendioso, o Estado figurava como intermediador de uma moeda autêntica que simbolizasse as trocas feitas no comércio. O Estado também garantia, dentro de suas barreiras, a proteção dos comerciantes, produtores rurais, escribas, médicos, carpinteiros, artesãos, filósofos. Como resultado, evitava-se que sua população fosse saqueada por outros grupos mais autoritários de guerreiros invasores. Portanto, em face ao medo da agressão vinda de fora,
pessoas se arrebanharam por vontade própria em torno de um domínio que detinha poder bélico para protegê-las. Agressões externas, convulsão social, cataclismos naturais, epidemias, crises de abastecimento e vários outros tipos de tragédias familiares deram justificativa para que um reino pudesse existir. Resulta que, para o Estado cumprir suas funções de protetor, os indivíduos, em tese, consentiram renunciar em parte de sua liberdade, submetendo-se a uma entidade transhumana que teria poder sobre eles. Os três pilares do Estado são o poder de coação, a posse da moeda oficial e o controle da informação. A questão é que nem sempre o monopólio da força pertenceu ao Estado, visto que era comum comunidades de mercadores nômades terem seus exércitos privados para lhes proteger durante viagens a terras distantes. Mesmo assim, os estados, enquanto conceito de entidade hierárquica, protegeu nações, mas também saqueou tantas outras e unificou os povos, ajudando a expansão de culturas, graças ao fato de ter cunhado moedas que facilitam as transações no comércio. Mercado e Estado coexistiram, pois, ao longo do processo histórico. Não é tão simples vê-los separados entre si. Houve um tempo em que reinos detinham a distribuição oficial da informação, mas aos poucos o Estado tem perdido a centralização do conhecimento, porque a evolução da humanidade só tem barateado os custos da informação. Pode-se estabelecer que o marco disso foi a invenção da prensa de Gutenberg, a qual permitiu a replicação de conhecimentos em livros do advento da sociedade de mercado, a qual se alastrou a cultura até a chegada da internet. Hoje se define o Estado como a junção da nação, o povo, o território e a soberania. A maioria dos Estados modernos traz consigo a tripartição de seus poderes. Eles detêm o exercício de se autorregular como âmbito legislativo, de se auto-administrar como poder executivo e de dizer o direito ou jurisdição como poder judiciário. O Estado moderno passou a ser confundido com seu próprio direito positivista, o império da própria lei. E muito embora os Estados totalitários juntem os três poderes numa só esfera, não se cogita imaginar que as funções de legislar, executar e julgar não estejam também presentes neles. O que fundamenta a hierarquia estatal é a sua legislação, e se a hierarquia impera sobre os governados, não existe o poder de julgá-los. O ponto aqui é o seguinte: o Estado já foi necessário, já fez parte da construção da civilização humana. Porém, com a informação ficando cada vez mais livre e com o comércio florescendo globalmente, as pessoas começaram a entender que todo Estado caminha para o totalitarismo, para o populismo e para mais parasitismo do setor produtivo. O próprio Ratazzi disse em outro trecho da entrevista que a Argentina precisa de investimentos no setor privado, mas acrescentou que para isso o governo deve seduzi-lo. Há muito tempo não há chuva de investimentos. Eles estão bastante calmos. O país não pode crescer muito com o nível de investimento que existe, considerou. Essa crítica pode ser aplicada a todos os estados do mundo. Os governantes precisam entender que não existem gastos públicos se antes não houver lucros privados. Quem realmente gera valor é o mercado. Não adianta ser coercitivo, porque indivíduos nasceram para serem livres e vão fugir dos estados mais vampirescos sempre que puderem. No longo prazo, os estados estão competindo entre si pelo capital privado e, para tanto, precisarão ser cada vez menos expropriadores. Ratazzi se referiu à inflação com a seguinte sentença libertária: a ideia de remover o Banco Central não é tão louca. Você tem que recuperar o peso, a moeda argentina, e isso tem um custo. Aqui jogamos fora a ideia de convertibilidade que tinha funcionado muito bem e que tinha travado a inflação. Novamente, essa é uma crítica para todos os modelos de Estado-nação do mundo modernos. É insustentável esse estado de moeda fiduciária sem lastro e controlada por bancos centrais. A humanidade está caminhando para novos modelos de ressignificação da organização social. O mundo é o mercado, mas o Estado são só alguns parasitas. Seja bem-vindo ao Ancapistão. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Rhodes, revisado e narrado por Peter Turgunier.